Bem, pessoal, vamos para a nossa próxima parte do vídeo, certo? Vamos falar agora sobre conceitos anatômicos de variação. Bem, estudar anatomia é estudar o que é normal no corpo, mas vamos lá, gente, o que é normal? Normal sempre é aquilo que é mais frequente, aquilo que é mais comum aparecer em uma determinada espécie dentro de uma população, certo? Então, por exemplo, na espécie humana, o que nós temos de normal? O que é mais frequente? É a pessoa ter dois olhos, um nariz, uma boca, um pescoço, dois membros superiores, enfim, é o que é comum, o que é mais frequente. Então, a partir desse conceito simples, a anatomia ela colocou algumas especificidades, algumas definições concretas. Essas definições por exemplo, a normalidade anatômica. O que é normalidade anatômica? São aquelas características que se encontram mais frequentes em indivíduos da mesma espécie. Perfeito? Então, tudo que é comum você considera normalidade anatômica. Perfeito? Variação anatômica. O que é variação anatômica? Quando acontece uma alteração, uma estrutura que aparece, mas ela não é frequente aparecer, certo? Uma modificação, uma outra estrutura que aparece e ela não gera prejuízos funcionais, aí nós temos uma variação anatômica. Então, definindo, variação anatômica é aquela diferença morfológica com ausência de prejuízo funcional. Então, quando o indivíduo tem aquela alteração morfológica, lembra morfo, forma, perfeito? E não gera prejuízo funcional, nós temos uma variação anatômica. Um parêntese. O estudo das variações anatômicas é essencial, principalmente para quem quer fazer cirurgia. Vocês irão entender ao longo do estudo de vocês da anatomia, tudo bem? Vamos voltar. A anomalia. A anomalia é quando você tem uma diferença morfológica com presença de prejuízos funcionais. Então você consegue observar agora que existe a única diferença entre variação e anomalia é que a anomalia ela tem prejuízo funcional e a variação anatômica ela não tem prejuízo funcional. E esse nome estranho, monstruosidade, é porque essa diferença morfológica ela já é incompatível com a vida. Vamos para os exemplos. Lembra, normalidade anatômica é tudo que é mais frequente. Aqui eu tenho um exemplo para vocês, gente, de uma radiografia e que nessa radiografia eu estou mostrando aqui para vocês o coração. Observem, certo? Bem aqui o que eu estou circulando é o coração. Lembra, o coração normalmente ele é voltado para o lado esquerdo do corpo. Lembra que é lado esquerdo do paciente, tá ok? Então aqui você está conseguindo observar que o coração está sendo voltado, está voltado para o lado esquerdo do corpo. No entanto, existem pessoas que esse coração ele não é voltado para o lado esquerdo, mas sim voltado para o lado direito. São as pessoas que nós chamamos de dextrocardia. Lembra a parte da química, dextro, certo? E cardia é coração, perfeito? Destro, direita, perfeito? Então, ó, voltado para o lado direito do coração. Talvez alguém que está assistindo esse meu vídeo ou você conheça uma pessoa que é dextrocardia e você nem imagina. Por quê? Porque isso não gera dano de função. A pessoa nem sabe que tem um coração voltado para o lado direito. Tudo bem? Lembra, isso não é comum. O coração ser voltado para o lado direito. Mas como não gera nenhum tipo de alteração de função, nós chamamos que é uma variação anatômica. Agora aqui, pessoal, nós temos exemplos de anomalias. Vamos dar um exemplo aqui. Aqui você tem uma fenda labial e aqui você tem uma fenda palatina. Vamos focar aqui primeiro na fenda palatina. O que é a fenda palatina? Primeiro que é palato, para vocês entenderem. Palato é o popular céu da boca, certo? O seu palato é uma estrutura anatômica que divide a cavidade oral da cavidade nasal. Então, por exemplo, se eu pegar qualquer instrumento e inserir aqui nessa fenda, quer dizer que eu já estou entrando em contato com a cavidade nasal? Exatamente isso. Perfeito? Então, o que vai acontecer? Imagine uma criança com fenda palatina e vai se amamentar. O leite que é jogado no interior da cavidade oral dela vai para a cavidade nasal, entra nas vias aéreas e aí a partir disso a criança se engasga. Deu para entender que aqui eu tenho uma alteração morfológica que gera um dano de função, ou seja, a criança tem dificuldade de se amamentar? Então aqui, quando eu tenho alteração de função, nós temos um caso de anomalia.
Só um parêntese aqui para vocês. Toda vez que vocês observarem qualquer pessoa com fenda labial, pode ter certeza que ela tem fenda palatina. O contrário não é real. Ou seja, pessoas que têm fenda palatina podem não ter fenda labial. Perfeito? E aí, por fim, gente, imagina que você tem um paciente, esse paciente teve um azar, teve um acidente automobilístico, o que é que seja, e foi necessária a amputação de parte de um membro, certo? Quando aconteceu essa amputação, esse paciente, por exemplo, ele vai ter dificuldade de locomoção. E no momento que ele tem dificuldade de locomoção, ele tem alteração de função. Nesse caso, amputações de membros são exemplos de anomalias. A única diferença entre esses dois tipos é que aqui é congênito, ou seja, a criança nasceu com esse problema, e aqui é adquirido, ou seja, o indivíduo adquiriu essa anomalia após o nascimento. Perfeito? Por fim, monstruosidade. Eu vou focar somente nesse exemplo aqui, que é a de anencefalia. É quando o bebê nasce sem o encéfalo, que é um conjunto de órgãos e estruturas que são responsáveis pelo controle das funções vitais. Então, quando nasce um indivíduo sem o encéfalo, no caso da anencefalia, infelizmente, esse tipo de característica é incompatível com a vida. Perfeito? Bem, terminamos aqui os conceitos anatômicos de variação, agora vamos para a terminologia anatômica. Nessa charge que vocês estão observando, embora todos os profissionais de saúde estejam falando a língua portuguesa, vocês vão perceber que parece que eles não falam a mesma língua. Por quê? Porque parece que cada um fala uma coisa. A terminologia anatômica vem para isso. É para homogeneizar o nosso vocabulário médico, o nosso vocabulário de saúde, o nosso vocabulário anatômico, para ser mais específico. Bem, então, a terminologia anatômica não deixa de ser um conjunto de termos empregados para designar e descrever o organismo ou suas partes, certo? Esses conjuntos de termos eles vão seguir algumas regras, alguns princípios. E o primeiro princípio é que o idioma da anatomia é o latim. Poxa, Bruno, peraí. Eu não fico falando latim as estruturas anatômicas. Gente, é lógico. O idioma é o latim. Por quê? Porque a maioria das línguas atuais, elas têm radicais em latim. Ela tem palavras em latim, certo? Então, para não focar principalmente em um tipo de língua, como acontece na ciência, os artigos científicos normalmente são publicados em inglês. Então, para não focar tanto nisso, foi escolhido o latim, que é uma língua morta. Logicamente, é necessário a tradução para o vocábulo do país, como estou dando um exemplo do músculo deltoide. Eu vou dar só um abre aspas aqui. Se você é filho de um profissional de saúde e os seus pais eles possuem um atlas antigo, abra esse atlas. Provavelmente o nome das estruturas estão em latim, só para você ter uma noção, só para você ter uma ideia. Por fim não, continuando, né? Abolição de epônimos. Bruno, o que é epônimo? Epônimos, pessoal, são termos, né, são denominações em que normalmente o cientista, o anatomista que descreveu aquela estrutura, dá o seu nome para ela. Isso é muito, muito comum mesmo em histologia, certo? Você vai ouvir falar, por exemplo, de célula de Langerhans, célula de Kupfer. Esses daí são epônimos. Na anatomia, um exemplo fácil, um exemplo claro que muitas vezes eu acho que algumas pessoas conhecem. As trompas de Falópio. As trompas de Falópio, gente, Falópio é o nome de uma pessoa. Isso é um epônimo, certo? Porque foi Falópio que descreveu as trompas. Qual é o nome corretinho das trompas de Falópio? Tubas uterinas, ok? Vou dar um exemplo. Às vezes, quem dá o epônimo não é nem a pessoa que descreveu, mas às vezes, devido à popularidade, devido a uma história, pode receber um nome. Esse exemplo é o tendão de Aquiles. Não foi Aquiles que descreveu o tendão, não foi ele. Mas devido às histórias de Ilíada, Odisseia, que foram escritas por Homero lá no período da Grécia Antiga, e aí teve toda aquela história da Guerra de Troia, em que foi comentado a história de Aquiles, e que o único ponto fraco dele era um tendão, que na verdade o nome é tendão do calcânio, foi colocado aquele epônimo como tendão de Aquiles.
Mas, Bruno, qual é o nome corretinho? Tendão do calcâneo ou tendão do tríceps oral? Fiquem à vontade para escolher qualquer um. Bruno, na anatomia, o correto é você não utilizar epônimo. Sim. Só que, especificamente, gente, na medicina, isso é muito comum. Vou dar um exemplo aqui. Eu vou falar para vocês uma estrutura anatômica, quero saber onde é que ela fica, para onde ela vai, com quem ela conversa, enfim. Se eu falar para vocês tuba de Eustáquio, vocês sabem onde é que fica? Tuba de Eustáquio. Pô, Eustáquio é um nome de uma pessoa. Eu acho que boa parte de quem está vendo esse vídeo não vai saber. No entanto, quando eu for falar para vocês tuba auditiva, é alguma coisa na orelha. Pois é isso mesmo que vocês vão observar, gente. Vocês vão observar, por exemplo, esfíncter de Oddi. Meu Deus, onde é que isso fica? Agora, se eu fosse falar para vocês que é o esfíncter da ampola hepatopancreática, opa, tem alguma coisa aí relacionada com fígado, com pâncreas, enfim, alguma coisa relacionada a isso. Então, você abolir os epônimos é muito interessante. Só que, desculpa, gente, no estudo de anatomia, vocês vão ter que estudar epônimo porque é assim que normalmente os médicos se comunicam, tudo bem? O ideal era abolir, mas, enfim, a gente tem que jogar o jogo. Abreviatura de termos gerais. Aqui essas abreviaturas, aqui nesse slide estou colocando para vocês, depois vocês façam, digeram essas abreviações, certo? De uma forma geral, você pega a primeira letra da palavra e coloca em um ponto. Essa primeira letra ela precisa ser em minúsculo. Repito, precisa ser em minúsculo, certo? Se você quiser falar no plural, você só dobra a letra. Isso é muito comum, isso aparece muito nos livros, tá ok? Principalmente no MO, aparece bastante abreviações. E por fim, denominações anatômicas indicando alguma característica específica da estrutura anatômica. Então, vamos dar um exemplo aqui. Forma. Aqui eu estou dando um exemplo para vocês do músculo trapézio. O músculo trapézio recebeu essa denominação devido à forma dele, por se parecer um trapézio. Aí eu vou colocar o outro nome, osso pisiforme. Aí tipo, pô, Bruno, peraí. Aí é querendo avacalhar. Mas por quê? Eu não sei o que é pisiforme. É por isso que a anatomia ela sempre vai pegar radicais em latim ou grego. Forme é forma. Pisi é ervilha. Formato de ervilha. É o osso que possui formato de ervilha. Vou dar outro exemplo de um osso aqui. Osso cuneiforme. Olha o nome. Cuneiforme não se remete a alguma coisa? Eu gosto muito de história, então eu vou falar para vocês. Lembra da escrita cuneiforme, escrita com cunha, que é utilizado formar cunhas na época da Mesopotâmia, que foi elaborada pelos sumérios? Pois então, cuneiforme, certo? Aquele osso tem formato de cunha. Osso navicular, é porque ele parece um barquinho mesmo. E assim sucessivamente, beleza? Posição ou situação. Nesse quesito eu peço para vocês, por favor, calma um detalhe. Daqui a pouco eu vou explicar para vocês com mais detalhes isso, perfeito? Trajeto, artéria circunflexa da escápula. É aquela trajeta que vai fazer um trajeto circunflexo na escápula. Laríngeo recorrente, nervo laríngeo recorrente. O que é nervo laríngeo recorrente? É o seguinte, a laringe é localizada no pescoço, certo? O que acontece? Esse nervo laríngeo recorrente, ele advém lá da região do crânio. E aí depois ele vem descendo, passa da laringe, ele chega no tórax e depois volta. E aí quando ele volta, aí vai ser o nervo laríngeo recorrente. Deu para entender? Ele sai do pescoço, atravessa a laringe, chega no tórax. Quando chega no tórax, ele volta e vai inervar a laringe. É por isso que ele faz um trajeto recorrente. Ele passa da laringe e depois volta. Maiores detalhes lá no sistema respiratório. Isso daqui eu adoro. Conexões ou interrelações. Cara, se vocês querem saber muito bem a anatomia desde o início, você precisa saber esqueleto. Porque você sabendo esqueleto, pessoal, ajuda muito, muito mesmo a você associar e você saber memorizar alguns nomes. Vou dar um exemplo aqui. Ligamento sacroiliaco. Esse ligamento é o ligamento que vai ligar o osso sacro ao osso ilíaco. Acabou, gente. Já foi. Viu como é simples? Vocês vão ver que muitos nomes vão possuir a denominação de acordo com conexões e interrelações, principalmente com o esqueleto. Dá um outro exemplo aqui. Relação com o próprio esqueleto. Artéria radial, veia femoral, nervo ulnar. O nome dessas estruturas são todas relacionadas com o esqueleto. Perfeito?
E por fim, função. Aqui é um exemplo do músculo levantador da escápula, só para vocês verem quem é esse músculo. Relaxa completamente o teu membro superior e tenta fazer um movimento somente de ombro. Ah, Bruno, é só o músculo levantador da escápula que atua nesse movimento? Lógico que não. No entanto, você está atuando aí com o músculo levantador da escápula, certo? O que ele faz? Levanta a escápula, tá lógico. Músculo extensor dos dedos. Gente, o músculo extensor dos dedos é um músculo que vai fazer a extensão dos dedos. O que ele faz, a função dele, é o nome dele. Tá ótimo, né? Bem tranquilo. E por fim, critério misto. Vou dar um exemplo aqui do músculo flexor superficial dos dedos. Flexor relacionado à função, porque ele vai fazer a flexão, e superficial, porque ele é mais superficial. Ou seja, eu tenho um músculo chamado de flexor profundo dos dedos. Ok? Aqui, pessoal, eu estou falando para vocês dos marcadores anatômicos de referência. Esses marcadores, pessoal, eu quero que vocês parem o vídeo, deem uma olhada com calma, porque isso é importante. Vou dar um exemplo. Toda vez que vocês observarem uma estrutura que recebeu o nome braquial, você sempre vai remeter a braço. Por favor, braço é somente aqui. Isso daqui é antebraço. Isso daqui é braço. Perfeito? Então, toda vez que eu ouvir falar braquial, você remete a braço. Toda vez que remeter a mental ou mentual, normalmente o pessoal chama mentual, está se remetendo a queixo. Por exemplo, protuberância mentual é uma protuberância, um acidente ósseo na mandíbula que está relacionada com a proeminência do queixo, certo? Orbital está relacionado com o olho. Crural está relacionado com a perna e assim sucessivamente. Então, não adianta eu ficar explicando cada um desses aqui. O ideal é você parar a imagem, para o vídeo e fica observando cada um. Não se preocupe, não precisa memorizar tudo de uma vez. Isso daqui ao longo do estudo da anatomia vocês vão captando. E aqui, os mesmos marcadores em uma vista posterior. Bem, agora, pessoal, nós iremos trabalhar com posição anatômica e planimetria. No entanto, eu vou fazer a parte 3 do vídeo só falando dessa parte de posição anatômica e planimetria, beleza?